Estamos de volta com o programa Perfil Livre, mais uma vez falando sobre a questão do direito de família. Na internet, tanto no Facebook, Perfil Livre, ou no ndctv.com.br, você pode acompanhar o nosso programa, os quadros e também fazer a sua pergunta. Doutora Patrícia, prazer em recebê-la novamente. Prazer é todo meu. Na semana passada, nós falávamos a questão da pensão alimentícia, né? Certo. Surgiu uma pergunta, antes de a gente entrar num outro assunto, eu quero voltar um pouquinho, porque o que acontece? O divórcio, que é um assunto que a gente ainda vai falar no programa, ele faz a divisão, ou seja, o homem e a mulher acaba a relação total, né? Na verdade, um matrimônio, ele é um contrato. Uhum. Então, ele precisa ser resolvido. Sim. Então, o divórcio é a forma de se resolver esse contrato familiar. Perde-se o direito de qualquer coisa, no caso. Não, na verdade, com o divórcio, o que vai ser avaliado no divórcio? A partilha dos bens, se houver, a guarda dos filhos, a pensão e por fim, o próprio... Sim, mas uma vez feito o divórcio, feita a divisão, acabou o vínculo entre as partes, né? Acabou o vínculo entre as partes. E a pergunta surge exatamente sobre isso. É feito o divórcio, o pai paga a pensão para os filhos que ficaram com a esposa. Certo. Esse pai vindo a falecer, esses filhos permanecem recebendo pensão do pai morto ou também se encerra ali, já que a mãe já não tem mais o vínculo? Não, se ele for, beneficiário do INSS, tiver pela Previdência, evidentemente que essa pensão por morte virá para os filhos. Uhum. O INSS vai continuar até que eles tenham 18 anos, que automaticamente se encerra. Uhum. Diferente daquilo que a gente falou semana passada, da necessidade da ação de exoneração, o INSS simplesmente tem lá a data de nascimento, ele deixa de pagar. Uhum. No caso, se ele não for... Mas daí ele também paga por filho ou paga um valor para a quantidade de filhos independente que tenha ficado? Não, ele tem um cálculo proporcional ao que ele ficar de pensão, que foi decidido na ação de alimentos. Certo. O INSS faz esse cálculo. Tem, às vezes, Daniel, já vi casos de existirem 2 filhos de 2 mães diferentes, 2 percentuais de pensão diversos. Um filho eu pago 10 e outro eu pago 20. Olha. Tem, porque o juiz não tem obrigação de saber para quantas pessoas ele paga a pensão. Uhum. E se aquela primeira mulher que não soube pleitear uma ação, um valor maior ou não necessitava, o INSS vai fazer proporcional à sentença de alimentos que tiver decidido anteriormente à morte. E ela dura até os 18 anos, então eu já vi situações de pagar 20% para um filho, 10% para outro filho. Qual era a outra pergunta? Era essa, se eles ficavam com a questão. E se questão... caso essa pessoa não seja vinculada ao Instituto Previdenciário, a mãe vai ter que procurar pessoas da família para suprir essa falha que o pai... Não passa para os avós paternos, como a gente sabe que existe em alguns casos? Sim. Quando surgiu essa coisa de poder entrar com ação contra os avós paternos, porque a lei diz que temos obrigações de assistência entre descendentes, ascendentes e colaterais, e aí vai por uma linha de preferências, conforme o grau de parentesco, o que acontece? Hoje a jurisprudência é pacífica quanto à questão da pensão alimentícia paga pelos avós. Ela deve ser complementar. Porque o que acontece? Às vezes tem um avô que tem um patrimônio de grande monta, tem um salário significativo e o filho não teve o mesmo sucesso profissional ou a mesma fortuna, porque às vezes essa é questão de sorte também. O que acontece? Essa criança vai ter que receber conforme os padrões de vida do pai, não do avô. Porque o pai que é o responsável direto. Mas, se na justiça conseguir ficar provado que aquele pai não tem condições ou é falecido, vai se chamar os avós. Porém, tem uma modificação na jurisprudência que já está há algum tempo, que deve ser chamado todos os avós. É um litisconsórcio passivo necessário, por isso que eu te digo que a minha especialização em processo é bem importante. Então, se chama todos os avós, se tiver 4, se tiver 3, para que no processo, vamos ver quanto é que cada um ganha e quanto que cada um pode contribuir e vamos dividir essa responsabilidade desse neto com todos. A pensão não é um encargo pessoal apenas, porém, os avós têm um dever complementar e não é subsidiário, é complementar.
Doutora, a falta de pensão alimentícia, ela pode acarretar prisão, né? Sim, sim, sim. Mas essa prisão apenas se a mãe, se a pessoa, a mulher fizer uma denúncia, digamos? Não, ela tem que contratar um advogado, o advogado vai entrar com uma ação de execução pelo rito da apreensão e lá vai ser pedido como penalização a prisão civil, que é a única que cabe hoje no Brasil, tá? E ela não isenta do pagamento, ela apenas serve como sanção, como punição por aquela falta de cumprimento da obrigação. No caso de o avô, digamos, estar pagando a pensão no lugar do filho, é cabível de prisão também ou sim, muda? Sim, Então quer dizer que o avô pode ser preso no lugar do pai? Na verdade, é o devedor. Ah, é o devedor, então independente de quem está com a... Eu tenho um caso no meu escritório que está gerando uma polêmica na família. O avô, o pai foi embora, como tem muita gente que vai para o exterior, né? Foi embora para Portugal, deixou a filha aqui, a mãe, desamparada, não tinha quem recorrer, chamou o avô na justiça. O avô fez um acordo. O avô disse, não, meu filho está lá, eu vou contribuir aqui com meio salário mínimo. E nunca pagou. Agora saiu a prisão do avô. E o pai, por quê? Porque ela nunca executou. Porque a menina era pequena e a menina não tinha discernimento. Hoje a menina está com 16 anos, ela chamou, eu não tenho condições de pagar as tuas despesas, eu estou passando uma situação de miserabilidade, tu sabe, porém tem esse documento aqui que diz que o teu avô é obrigado a contribuir. Não quero saber, ele sabe disso. Ligou, seu fulano, vamos sentar e... Não tem conversa. Ele tem um mandado de prisão e provavelmente ser cumprido, não é porque ele tem seus 60 e poucos anos. Ele deixou de cumprir uma obrigação que, diga de passagem, ele acordou. Ele foi na justiça e fez um acordo. Não, eu pago a pensão para minha neta. E provavelmente vai ficar uns dias no Chilindró se não acertar essa dívida. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Muito obrigada. Nos vemos também. na próxima semana. Estarei aqui. E a gente volta já já trazendo muito mais informação para você. Não sai daí.